Saudações tricolores, bem-vindos ao Leiteria do Castilho, a casa e canal do Tricolor Raiz. Essa reunião do Conselho Deliberativo me arrebentou todo. Ontem eu gravei uma parte e falei assim, vou continuar gravando aqui, eu vou ver agora a reunião do Conselho Deliberativo. Eu ia fazer ontem Atlético Mineiro e Cruzeiro e hoje estaria fazendo Botafogo e Vasco e amanhã Fluminense. Mudou tudo. Depois dessa reunião, eu vou falar hoje de SAF e amanhã eu vou falar dos 4 e do Fluminense. Melhor. Porque bagunçou tudo, a torcida do Fluminense agora só pensa nisso, não. A torcida do Fluminense ficou uma parte impactada com isso, outra parte viu a realidade. Então, tirar o óculos que está dando reflexo aqui em mim, que hoje está com um dia lindo aqui, eu fico de frente para a janela para ter iluminação boa. Bom, não vejo nada, mas sei que não está dando reflexo nos meus olhos. Mas então, eu resolvi fazer um preâmbulo, né, um prefácio, uma introdução ao vídeo de amanhã. E esse realmente vai ser um vídeo curto. Primeiro, todo mundo fala em SAF. Todo mundo sabe o que é uma SAF? Foi uma lei aprovada e promulgada em final de fevereiro, início de março de 2022. Que permite, esse é o detalhe, a coisa principal da SAF é isso. Uma empresa jurídica, porque o clube associativo é uma empresa jurídica, sem fins lucrativos. E uma SAF é uma empresa jurídica com fins lucrativos. Então, a lei permite que uma sociedade, uma empresa, que vai se tornar uma sociedade anônima do futebol, por isso que é SAF, possa comprar o futebol de um clube associativo ou de uma outra SAF. Botafogo, por exemplo, está em grande possibilidade de acontecer isso. O Botafogo está querendo fazer isso. O John Textor está querendo fazer isso com ele mesmo, mas ele vai acontecer, e é o que eu falo aqui no Leiteria desde 2023, um ano depois dele comprar a SAF. Que o Botafogo não dura. Eu digo mais, o Vasco não durou, o Botafogo não dura, o Cruzeiro e o Atlético vão caminhar com muita dificuldade por um motivo específico. O Cruzeiro e o Atlético são clubes cuja SAF, os donos das SAFs, além de serem milionários, serem empresários, eles são atleticanos, os 4 do Atlético, que são conselheiros do Atlético. E o do Cruzeiro, que é o Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, que é empresário, dono da maior rede de supermercado de Minas, e era conselheiro do Atlético, agora é dono. Antes de ser dono, ele já era o maior credor do Atlético. Ele tinha emprestado para o Ronaldo 100 milhões de reais, quando o Ronaldo comprou a SAF. Mas isso é papo para amanhã. Então, SAF é isso. E a SAF tem o seguinte, não permite que essa empresa nova criada para ser uma SAF compre 100% do clube associativo do futebol. Ela só pode comprar 90%. O Botafogo, por exemplo, vendeu 90%. Eu não sei se foi o Cruzeiro ou o Atlético que também venderam 90%, vendeu 90%. O Vasco tinha vendido só 70%. Eu acho que o Atlético só vendeu 75%, ou o Atlético ou o Cruzeiro só tinham vendido 75%. O Fluminense está querendo vender 60%. As outras SAFs, Bahia, a SAF do Bahia é um grande negócio. A gente pode até falar dela amanhã, porque a SAF do Bahia, eles compraram, se não me engano, também 70%, 80%. Mas a dívida do Bahia, esse é o problema, é o que eu sempre falei. Clubes com mais de 600 milhões de dívida, 500, 600 milhões de dívida, não vai dar certo, porque você tem que pagar a dívida. Se o Fluminense devesse 200 milhões, ia ser um grande negócio fazer a SAF. O Fluminense ia ficar nadando de braçada. Mas não deve, o Fluminense deve 1 bilhão. Pelo balanço do Fluminense lançado esse ano, deve 800, eu não sei se é 800, alguma coisa parecida com isso. É um barulho aqui, uma obra aqui do lado de casa. Então, voltando aqui. Então, a SAF do Fluminense é 60%. E clube com mais a SAF do Bahia, estava falando da SAF do Bahia. A SAF do Bahia é uma SAF pequena. Se os árabes quisessem investir, esse fundo soberano da Arábia, que fizeram esse Grupo City, é que eles não querem, eles querem fazer lá na Inglaterra com o Manchester City. Eles podiam ser maiores que o Manchester City se quiserem investir muito mais barato aqui no Brasil com o Bahia. Tomara que eles não façam isso.
senão acabou. Então, essa foi uma grande SAF. Se a gente faz uma SAF dessa, o cara do Qatar está querendo fazer, do PSG está querendo fazer. Mas para o Mário Bittencourt só pode se for a SAF do BTG, onde ele vai ser CEO. CEO é muito para ele. Ele vai ser CEO. Mas então SAF é isso. E outra coisa da SAF, você pode comprar os 90%, mas você não pode mexer. Só quem tem a palavra sobre as cores, a bandeira e o escudo é o clube associativo, mesmo sendo na parte da SAF tendo só 10%. Não pode ser modificado isso, a não ser que o clube queira modificar. Imagina que o Fluminense seja vendido e eles se reúnam lá na Álvaro Chaves e falam, vamos trocar as cores, vamos, qual vai ser a nossa cor? Roxo. Pronto. Pode mudar, vamos ser que nem a Fiorentina. Pronto, púrpura. Aí pode. Pode mudar, por quê? Porque o clube decidiu isso. Continuando, porque esse estádio que eu vejo que eu dei duas palavras, porque tem uma obra aqui do lado de casa, é um barulheiro danado. Mas SAF foi exatamente isso que eu acabei de falar. Não tem muito o que pensar. A gente não tem muito o que pensar na SAF. A SAF é só isso. O único problema é que a SAF vira lucro. O clube associativo, ele não tem problema de não ter lucro. O ideal é que não tenha prejuízo também, né? E isso aconteceu no último vídeo, eu falei porque os clubes ficaram endividados. Porque bancavam salários de jogadores e não podiam bancar, não tinham como bancar. O clube é feito para bancar esporte social. Ou bancar escolinha, disputar categorias de base de vôlei, de futebol de salão, de basquete, mas você pagar um profissional de futebol, quer dizer, em 1940 não era caro. Em 1900 não precisa muito não. Vamos falar do Castilho, o maior ídolo do Fluminense. Castilho, quando faleceu, ele tinha 2 ou 3 imóveis em Olaria, Bom Sucesso. Ele era daquela região. Todos esses jogadores tinham... Mas só que o nível de salários veio crescendo no Brasil e os clubes não aguentaram o tranco. Começaram a dever para Deus, para fazer para pagar o salário de ontem. Aquela renda entrou, pega essa renda logo antes que ela seja bloqueada para poder pagar o resto do salário, ou de 2 ou 3 jogadores que está faltando 10 mil reais. Foi assim que funcionava o negócio. Então chegou no ponto que não funciona mais. Agora, de qualquer maneira, tem condições de você fazer o clube ficar solvente, porque o clube não tem necessidade de ter lucro. Então, se acontecessem no Brasil administrações sérias, onde um presidente fosse eleito, ele de cara apresentasse os seus rendimentos, o seu espelho do imposto de renda, e quando saísse apresentasse também, porque acontece aqui no Brasil é que a grande maioria dos presidentes se dedicam 24 horas por dia num clube onde ele não tem salário. Isso custa dinheiro. E uma grande parte dessas pessoas que passaram e passam no futebol, o patrimônio desses caras aumentam muito, pô. O que é muito esquisito. Não é uma coisa que a gente possa falar que isso é normal. Não, isso é anormal. Mas a SAF é basicamente isso. A partir de amanhã, eu vou começar a mostrar as 4 SAF. Por que eu quero falar desses 4 clubes? Porque todos os 4 devem mais de 600 milhões de reais. Igual a nós. Você não pode comparar a SAF do Fluminense com a SAF do América Mineiro, nem com a SAF do Bahia, pô. Imagina que o Fluminense devesse 350 milhões de reais, aí chegasse o BTG, olha, vou dar 500 milhões, 250 agora, tudo bem, paga a dívida. Na mesma hora tu já está, podendo investir, ter lucro para eles. Mas não, eles vão dar 500 milhões, eu quero saber como é que vai pagar a dívida, porque eles têm que ter lucro. Aí vem um papo de Cerca Lourenço, que a gente vai falar amanhã. Não, ninguém tira dinheiro daqui enquanto não estiver dando lucro. Isso, aí tem mais. Depois de 5 anos, eles podem vender a participação deles na SAF. Precisa explicar mais? Amanhã a gente se fala.